Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Healthcast. Esse Healthcast aqui, ele está recheado e você precisa assistir ele do começo ao fim. Então, é muito importante, porque se você é profissional de saúde, e principalmente profissional de educação física, você vai descobrir algumas coisas aqui que podem aproximar ou afastar você da saúde. Tá? E eu tenho um super convidado aqui, que eu quero apresentar aqui, que é um cara espetacular, já esteve com a gente aqui, nosso parceiro, nosso amigo, que é graduado em Educação Física, ele tem pós-graduação em treinamento esportivo, ciência do esporte, mestrado em Fisiologia, doutorado em Ciências Nutricionais, mais de 20 anos de experiência, e hoje, experiência tanto na parte acadêmica quanto na parte prática, porque hoje ele é atual proprietário do Centro de Treinamento Bradon, que já tem 2 unidades hoje, lá em Araraquara e em Ribeirão Preto. E estou falando com vocês aí, estou falando para vocês do nosso doutor Cássio Mascarenhas. E aí, Cássio, tudo bem? Prazer receber você de novo aqui no Healthcast. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os nossos espectadores aí. Boa tarde ao pessoal como um todo. Prazer enorme estar aqui com você de novo, né? Para a gente discutir mais um pouco, né, do universo como um todo aí, do exercício, da saúde, da qualidade de vida, do desempenho, enfim, falar de exercício físico e trabalhar alguns aspectos relacionados a princípios, a normas, as regras, e também para a gente refletir um pouco mais, né, sobre a atuação profissional no campo do exercício físico. Um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais o convite e a oportunidade. Estamos juntos nessa caminhada, né? Porque a gente acho que um grande intuito aqui é cada vez mais trazer consciência para o profissional da saúde, em especial nós aqui como profissionais de educação física, em especial por essa categoria, né, da saúde, né? O profissional de educação física. Então, a gente está junto nessa missão aí de levar consciência, de levar reflexão, de levar abertura de mercado, principalmente quando a gente fala de saúde. E não posso deixar de falar, né? Se você quer conhecer um pouco mais, se você quer aprofundar um pouco mais, quer entender um pouco mais do mercado da saúde, a gente tem a nossa certificação Health Trainers, onde a gente já graduou aí mais de 100 profissionais dentro do Brasil, alguns já deslanchando nesse mercado que a gente considera que é um mercado que talvez seja o mercado que mais vai abrir portas para o profissional de educação física nos próximos anos. Então, a gente faz para você aí o convite de vir conhecer a certificação, tá? A certificação Health Trainers. Na descrição aqui do vídeo tem a nossa página de apresentação, vai lá, conhece, tira dúvidas, vem conversar com a gente, tá bom? E um segundo recado também, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, não deixa de seguir, na verdade é assinar o nosso canal aqui no Spotify, assina, porque a gente vai trazer o Cássio aqui mais vezes, a gente quer bater esse papo mais vezes, e mais outros profissionais vão estar com a gente aqui, com essa missão também de levar esse mercado da saúde, aproximar cada vez o mercado da saúde para o profissional de educação física. Então, assina o nosso canal do Spotify, e se você está vendo a gente aqui pelo YouTube, não deixa de se inscrever aqui no canal também. Não deixa de compartilhar esse vídeo, levar esse vídeo para mais profissionais, se a gente entrar nessa corrente do bem. A gente está aqui se esforçando para levar um conteúdo legal para você. Dá o seu toquinho aí também na tela e leva para mais profissionais aí para a gente criar essa corrente do bem. Vamos lá, Cassião, vamos nessa, cara. Eu queria... Vamos nessa. O tema do nosso bate-papo aqui é a gente tentar identificar o que aproxima a educação física ou o profissional de educação física da saúde. Mas eu queria começar te perguntando, fazendo a pergunta o revés. Na sua opinião, o que afasta o profissional de educação física do mercado da saúde? Essa é uma ótima pergunta e é bom para a turma já começar, né, a entender o que fazer, né, e o que pensar, o que conduzir em termos de condutas, até mesmo para a sua formação profissional, né, e para projeção, planejamento de carreira, planejamento de êxito profissional futuro. O que, na minha ótica, mais determina um distanciamento e um afastamento
E a gente vive essa realidade ainda hoje, por incrível que pareça, né? Em 2023, nós temos ainda a área da educação física, principalmente, né, no que diz respeito ao âmbito do fitness, né, das academias e clínicas, nós temos esse segmento de atuação profissional que é para onde efetivamente canalizariam, né, canalizaria o público e é para onde ia desembocar o público aí, né, buscando o exercício para promoção de saúde e prevenção de doença. Por incrível que pareça, ainda em 2023, esse segmento do fitness, das academias e clínicas, está ainda muito distante da saúde, desse público. Né? E por que isso? Né? Fundamentalmente, o grande problema que eu vejo, Fabiano, é o distanciamento desse público, ele é, na verdade, proporcional, ele é simplesmente algo sintomático do distanciamento intelectual da área em relação às doenças em si. Porque quando a gente fala na intervenção para prevenção de doença, promoção de saúde ou tratamento de doenças, e fundamentalmente, óbvio, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, a gente já começa do problema a partir daí. Então, o distanciamento vem do que eu vou entender aqui e denominar como um distanciamento intelectual da área em relação às doenças em si. E em relação à prevenção de doença e promoção de saúde. Talvez se a gente perguntar para 100 profissionais de educação física, né, formados, o que significa promoção de saúde, o que significa prevenção de doença, provavelmente, né, dos 100, não mais do que 4 ou 5, talvez tenham a definição e clareza conceitual do que significa intervir em promoção de saúde e prevenção de doença, de forma categórica. Obviamente já começa a ficar difícil. Não, eu vou trabalhar com promoção de saúde. Tá bom, o que é isso? Eu trabalho com prevenção de doença. O que é isso? Como é que você previne doenças? Aquelas, né, que tem condição de você prevenir por meio de conjunto de comportamentos. Doença infecto-contagiosa a gente previne também por comportamentos. Você se afasta dos pontos, dos locais ou dos fatores que te aproximam mais de uma infecção. Ó, tem vírus, né? Tem isso, tem aquilo, ó, não usou máscara na pandemia, não sei o quê, ó. Tem a dengue aí, eu estou num lugar que é um verdadeiro, né, criador. Então, você está se aproximando do risco de contrair uma doença infecto-contagiosa como a dengue, e por aí vai. Né? Doenças sexualmente transmissíveis, existe como prevenir. Mas e as doenças crônicas não transmissíveis? Que aí vem o segundo problema. Talvez se a gente pergunte para 100 profissionais da área da educação física, quais são, o que significam doenças crônicas não transmissíveis, e depois, quais são as doenças, muito provavelmente, em torno de 95% dos profissionais da área, não vai saber responder isso. Ó, já estou me afastando de uma possibilidade de intervir em algo que eu não tenho a menor noção conceitual, técnica do que é. Então, isso vai nos afastando. E aí vem o terceiro problema. Tá legal, dessas doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, diabetes, hipertensão, as dislipidemias como um todo, doença arterial coronariana, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas e os tipos de câncer, desse conjunto das doenças crônicas não transmissíveis, o que significa cada uma delas? De onde vem? Como é a etiologia? O que é a fisiopatologia de cada uma delas? Como é a interação medicamentosa, né, em cada uma delas, o tratamento medicamentoso e a relação disso com o exercício? Como o exercício pode melhorar o quadro e até mesmo, né, contribuir decisivamente para um melhor nível de controle, né, do quadro clínico, e em alguns casos desse até remissão de medicamentos e tal. Enfim, eu não sei o que é promoção de saúde, eu não sei o que é prevenção de doença, eu não sei o que é doença crônica, eu não sei quais são elas, e a partir daí eu também não entendo de forma mais profunda cada uma delas, ou uma ou outra, e a partir disso, como o exercício atua no quadro clínico e na fisiopatologia de cada uma dessas doenças. Aí fica para a gente essa pergunta. Como é que eu me aproximo? Isso tudo, na verdade, para cada item desse que eu não domino intelectualmente, obviamente, cada um deles vai me afastando. Então, para cada não que eu respondo, ou para cada não sei que eu respondo, eu estou, na verdade, né, me afastando cada vez mais da possibilidade de intervir no campo
da saúde e da doença, que é o que nós precisamos cada vez mais, né? Quer dizer, aproximá-los do campo da intervenção em saúde é, acima de tudo, garantir condição, né, de aproximar do conhecimento, do entendimento e da intelectualização em relação à doença e à farmacologia, né, relacionada à doença. Porque depois disso vem o exercício, é o remédio 2, né? Perfeito. E quando você falando assim, né, a gente sempre reforça, né, da história da educação física, que veio inicialmente lá da guerra, aí depois veio dos Jogos Olímpicos. Eu até lembro aqui de professores que foram mestres mesmo aqui na Faculdade de Educação Física, doutor Vicente Genovez, que era um profissional incrível, que ele dava a matéria da história da educação física. Né? Então, eu gostava, adorava, sempre gostei de história e tal, então eu adorava a história da educação física. A história da educação física que veio da guerra, e naquela época, e o que ele passava muito era da época dos Jogos Olímpicos, como nasceu os Jogos Olímpicos e tal. Então, a nossa raiz como profissional, como educação física mesmo, ela vem dessa performance, ela vem desse conceito de esporte, desse conceito de competição, né? Então, isso nasce muito, desde a graduação, esse espírito no profissional de educação física, da performance, do esporte, da superação, né? Muitos profissionais, eu vim do esporte, eu acredito que você também veio do esporte, quando era mais jovem, participou de competição e tal. Então, essas pessoas que vieram da competição acabam se ligando à educação física, e esse conjunto, esse ambiente todo transforma o profissional nessa pessoa que, cara, é esporte, competição, rendimento, né, atletas, todo esse ambiente leva a essa performance, a busca por performance, a busca por treino, por intensidade. E eu vejo que na hora que ele vai para o campo de trabalho mesmo, e que se depara com pessoas normais, ele tem essa dificuldade de ajuste, né, de adaptação. E então tem esse conceito também, né, o conceito filosófico da educação física, do esporte, lá da graduação também, né, e acaba ficando um espaço muito pequenininho dentro dessa formação dele para falar de saúde, para aprofundar nisso que você brilhantemente colocou, que é o que vai fazer ele se aproximar, né, desse mercado, e ele fica lá esquecidinho, né? Fica lá com lá no quarto ano, né? Como você colocou aqui antes da gente, eu queria que você falasse para a turma que está aqui também, como que é a sua visão aí sobre a formação, né? Pensando em mercado de trabalho, pensando lá no mercado da saúde, na formação, na graduação. Isso é um ponto, isso que você tocou é um ponto interessante, porque nós temos mesmo, né? Quer dizer, a nossa história vem, né, tivemos aquela época, né? As várias épocas e vertentes da educação física, principalmente olhando lá para a escolar, né? Educação física meio militarizada, depois veio a educação física enquanto ambiente, local de detecção de talento, né? E tal. E aí, depois nós entramos na era mais inclusiva dela, né, que é o que a gente fala muito hoje, a educação física inclusiva, trazer todo mundo para a prática do exercício e tal. Só que continuamos ainda, né, fincados lá na nossa essência meio relacionada à performance, ao desempenho, né, e ainda, né, com algum ranço aí do que foi a nossa época meio de detecção de talento, de oportunização, de melhora de desempenho e por aí vai. E isso é interessante, né, porque isso veio determinando ao longo do tempo também, da nossa história, enquanto área de conhecimento, veio também determinando a cultura nossa para construção, né, das estruturas curriculares, né, o que a gente chama de grade curricular dos cursos. E isso até hoje ainda a gente tem uma influência enorme, né, da educação física lá de algumas décadas, 30, 40 anos atrás. Eu sou de uma época que a educação física na escola a gente fazia aquele negócio do cobrir, né, fazia as filas, cobrir, isso é da militarização, né, então fazia a ordem unida,
Nós fazíamos ordem unida, marchava, uma coisa, e um na frente do outro, cobrir, era sentido, falou, olha só, tô no exército, né? Mas era educação física. Mas é parte do que foi a nossa história. Mas isso é interessante, porque você vê agora, hoje, em 2023, você vê a estrutura curricular dos cursos de graduação, 99,9% dos cursos não prepara adequadamente, até uma coisa meio, é um pouco de inocência, né? E a gente fala até nisso, né? É a inocência da área em relação à intervenção na saúde, porque ninguém entende nada da doença, mas recebe uma manhã na academia um aluno hipertenso e eu costumo sempre brincar com isso. O profissional hoje recebe um hipertenso, ele fala, eu sou hipertenso. Aí o profissional tem o quê para falar para ele? Ah, você é hipertenso? Eu não sou, não, né? Bom, vamos lá então agora. Vamos lá, 3 de 15, vamos tocar um funcional aí, fazer um cardio, e aí vira uma barra, né? Vira uma festa. Porque o próximo hipertenso que chegar pode ter uma pressão mais alta, mais baixa, uma etiologia e uma fisiopatologia diferentes, pode tomar medicamentos diferentes, talvez um tome um só, o outro tome 2, ou 3 medicamentos para poder controlar. Alguns já são hipertensos mais resistentes. Enfim, uns são hipertenso primário, o outro é hipertenso secundário, mas nada disso está ali presente. E aí vai para o treino e praticamente, como um conjunto de regrinhas, é a mesma coisa que alguém entrar no consultório do cardiologista, entram 5 hipertensos com realidades diferentes, clínicas, mas saem os 5 com o mesmo medicamento, a mesma dose, o mesmo horário. Isso é 3 de 15, né? Então, o médico botou lá um receituário 3 de 15, né? Então, isso vem muito da inocência, né? A inocência da intervenção, lá na ponta, ela também é um pouco de reflexo e um sintoma da inocência, né? Da construção de estrutura curricular para a formação, né, e preparação do profissional para a intervenção no campo da saúde barra doença. A gente estava dizendo isso em todos os cursos da saúde, medicina, fisioterapia, nutrição, enfermagem, biomedicina, farmácia, o que for aí, e nós somos também da área da saúde, né, desde 2004, por diretrizes, nós também somos o bacharel é da área da saúde, é o único curso da área da saúde que não tem as disciplinas que tem em todos os outros. Histologia, citologia, imunologia, depois tem patologia, depois vem farmacologia. E aí vem a intervenção. Então, no último momento, nós iríamos ver como atuar, né, com o exercício nas doenças, que eu já aprendi com os medicamentos, que eu também já aprendi. A educação física é uma área da saúde que não entende absolutamente nada, por exemplo, de sistema imune. Mas amanhã recebe um obeso central, visceral ou um paciente com síndrome metabólica e ele é alguém inflamado, numa condição de inflamação crônica de baixo grau, que tem muito a ver com resposta de sistema imune, citocinas pró-inflamatórias. E isso é decisivo para o funcionamento do organismo dele, para as respostas agudas e crônicas dele, para o time de recuperação para cada sessão de treino. Mas ninguém consegue sequer interpretar isso. É a única área de todas da saúde que não tem a menor ideia de função imune, de sistema imune. E o exercício mexe com a imunidade, aguda e cronicamente. Ninguém nunca fala disso. Mas quem vem com uma doença A, B ou C, como é que fica esse quadro como um todo? E aí nós não tivemos citologia, histologia, imunologia, não tivemos patologia, não tivemos farmacologia. Aí chega lá, em geral, no 4º ano dos cursos de graduação, eu não estou falando de nenhum lugar em particular, mas eu estou fazendo aqui, eu não estou depondo contra, né, mas eu estou fazendo aqui um alerta para nós todos, porque eu também sou alguém que atua, né, na construção dessas estruturas curriculares. Eu estou fazendo aqui um alerta para a nossa área de que aí a gente chega lá no 4º ano e põe lá uma disciplina como eu ministro, né, na universidade, no curso de Educação Física, uma disciplina de atividade física, exercício físico para grupos com cuidados especiais. Aí, depois deles não saberem nada de histologia, ou pelo menos de imunologia, de patologias e de farmacologia, aí nós vamos lá e queremos ensinar ele, por exemplo, a trabalhar exercício com diabetes, exercício para hipertenso, exercício para paciente oncológico, exercício até mesmo para idoso, exercício para paciente DPOC, né, doente pulmonar obstrutivo crônico.
Não tem como, né? É inocência. Achar que agora ele está no bacharel, eu tenho que ter alguma coisa para ele atuar na saúde, aí, na doença. Então, vamos dar uma disciplina para ele de 80 horas, que, ó, e vamos passar por todas as... Ele vai aprender, ele vai estar preparado. Ah, mas isso não é o papel da graduação. Concordo que ela não é o papel de especializar ninguém. A graduação, em todas as áreas, ela é, né, e ela tem a missão de formar um profissional generalista. Isso em todas as áreas, não é na educação física. Mas não E precisaria habilita, ter né? um mínimo. Habilita o profissional, né? Habilita, mas não precisaria ter um mínimo, né, para formação, para preparação mínima do profissional para poder atender esses públicos e para poder discutir, conversar com os demais profissionais. Porque ainda tem muita gente que recebe paciente assim, pô, eu fui ao médico, ele foi ao médico, ele está... Não adianta, não tem como conversar com o nutricionista, ele está indo... Como é que conversa? Com quais argumentos? O que você vai precisar discutir? Mas ele não tem conhecimento absolutamente nenhum básico de imunologia, patologia, farmacologia. Então, ele é incapaz disso. Por isso que eu costumo dizer que na área da saúde, no campo da saúde, a educação física de todas, é a titica da galinha roubada do vizinho. Ninguém nos valoriza, né? E nos deprecia muito. Nem adianta, vai querer falar com o professor, não entende nada. Infelizmente, a grande maioria não, porque a graduação também, em geral, não nos dá um mínimo disso, né? Então, é algo que nós precisamos vencer, é uma barreira que nós temos aí para superar no que diz respeito à formação básica do profissional, né, para atuação no campo da saúde. Então, veja que isso também, né, nos distancia bastante. E você falou, a gente considera que a educação física é o patinho feio, né? A gente fala que é o patinho feio da educação física, né? Então, mas aí o cara se forma, beleza, ele não precisa, a graduação não tem a missão de especializar ele, mas a gente vê hoje algumas especialização em grupos especiais, né? Então existem algumas pós-graduações. E se ele gostaria de se aproximar então da saúde, ele basta então procurar uma pós-graduação e aí ele vai se tornar então um pós-graduado e se aproximar da saúde. Essa é a visão? Eu vou fazer assim, né? Seria muito bom, né? Mas é de novo interessante isso, porque aí você vê a inocência até um pouco da área se perpetuando, né? E a inocência se reproduzindo nos demais contextos, né? De formação acadêmica e profissional. Aí a gente fala, bom, então eu preciso me especializar, porque tem gente procurando, tem bastante doente. A doença, por que nós entendemos que para as próximas décadas uma possibilidade enorme no campo aí do fitness, de prosperidade profissional, é a intervenção no campo da saúde. Hoje, 5% da população procura as academias e clínicas por questões estéticas. Essa é até uma outra vertente, com uma desconfiguração até mesmo do real papel social da educação física. Nós não somos uma área de construção de corpos, nós não somos uma área de morfologia, nós não somos esteticistas, né? Nós somos profissionais do movimento, do desempenho físico, da função, da melhora do funcionamento do organismo por meio do exercício, seja para o desempenho esportivo, seja para a melhora dos níveis gerais de qualidade de vida, promoção de saúde, prevenção e até tratamento de doenças. Mas nós qualificamos o funcionamento do organismo por meio da nossa ferramenta, que são os treinos, os exercícios com seus respectivos métodos e meios, e não o exercício pelo exercício. Mas aí a gente olha e fala, poxa, está vindo, né? Então a doença é isso. E por que vai ser a grande possibilidade de prosperidade no segmento do fitness? Porque a população vai adoecer, já está, e vai adoecer, infelizmente, muito mais na próxima década. E, consequentemente, a demanda social pelo tratamento e pelo conjunto de intervenções terapêuticas vai aumentar para a medicina, para a nutrição e para a educação física. A demanda social já está aumentada, mas vai aumentar muito mais nessa próxima década. E nós não estamos preparados para essa demanda social. Aí o indivíduo vê isso, um ou outro fala, poxa, então eu tenho que me qualificar e me especializar. Aí ele vai e procura uma pós-graduação que trabalhe com a doença. Aí ele faz a pós-graduação em grupos especiais. Aí vem aquele monte de coisa e, de novo, aquilo que ele viu, um mínimo na faculdade, aí agora ele vê mais um monte
e continua vendo um pouquinho. Aí, num sábado, ele vai ver exercício e diabetes. Aí ele tem que relembrar da insulina, aí o cara vai lá, a gente faz isso em pós-graduação. Fala da fisiologia da insulina, fisiologia do pâncreas, aí mostra o diabetes, fala 1% do que é a doença, aí mostra alguma coisa do tratamento medicamentoso, todas as categorias de medicamento, e depois dá alguns lampejos e insights do que é o exercício que ele faz. Mas a gente não constrói um processo. Como avaliar cada diabético, como discriminar cada quadro, como interpretar os exames, o que é um índice ROM, o que é isso, o que é aquilo, o que é uma hemoglobina glicada, discute vários casos clínicos. É assim que eu transformo alguém em especialista. Então, eu precisaria ter um curso somente de diabetes e exercício. Hipertensão, doença arterial coronariana e exercício. Reabilitação cardíaca, seja de câncer, só isso. Aí você tem uma especialização. Eu costumo diferenciar entre pós-graduação e especialidade. Especialista é quem aprofunda no conhecimento teórico, intelectualiza naquilo, e quem atua profissionalmente com isso. Ninguém é especialista de nada só estudando. Eu costumo sempre dizer isso. Não, eu estudo muito isso, então você é estudioso. Especialista, você precisa atuar na prática. Por quê? Porque cada caso que chegar vai ser único. Eu tenho aqui N diabéticos no nosso centro de treinamento aqui. N diabéticos, é o que mais nós temos. Diabéticos e hipertensos, quase todos os nossos alunos. Nós atuamos mesmo nisso. Eu não tenho 2 diabéticos com um quadro clínico semelhante. Então, eu não tenho como atuar com os 2 do mesmo jeito. Mas eu preciso interpretar os exames, eu preciso analisar cada quadro, eu preciso saber quais testes a mais fazer, como conduzir a avaliação, o processo, eu preciso entender as respostas glicêmicas dele para todo o perfil de carga de treino, de intensidade sublimiar, limiar, supralimiar, treino de musculação com peso mais baixo, 40%, 50%, 60% de 1 RM, séries abaixo da falha, na falha. Eu tenho que entender tudo. Né? Boa parte deles é também hipertenso, porque vem com a síndrome metabólica. Você tem que ver o perfil inflamatório deles. Alguns têm mais dificuldade para regenerar de um microtrauma induzido por um treino de hipertrofia. E o quadro de inflamação é determinante disso. Enfim, eu me especializei ou eu fiz uma pós? Então é por isso que eu digo, eu fiz uma pós, eu sou especialista em grupos especiais. Não, você é pós-graduado. Não dá para ser especialista com um final de semana ou um sábado de cada coisa. Aquilo que eu vi um pouquinho na faculdade, agora eu vi um pouquinho mais 1%. Então, eu continuo generalista. E isso é uma característica das pós-graduações. A gente comentou disso num outro bate-papo. Né? As pós-graduações, na área nossa, elas não especializam. Elas pós-graduam, né? Elas continuam aberto demais. Então, o cara monta a pós, fala, não, vamos montar em grupos, que aí vai ter bastante gente querendo os vários grupos. E nós continuamos na inocência do profissional e na área acadêmica das instituições de ensino, que falou, olha, continuamos não oferecendo uma especialização e o profissional continua sem saber aquilo que ele tem que saber. Então, ele acha que ele já sabe o que ele tem que saber, mas, na verdade, é porque ele não sabe o que ele tem que saber. Então, ele não tem noção do quanto ele precisaria aprender para atuar com competência no campo da saúde e da doença. Porque, na verdade, existe uma inocência muito grande, né, nos 2 lados. Então, na medida em que eu não sei o que tem que ser ensinado, o outro lado acredita que aquilo que ele aprendeu já é o suficiente, é tudo que ele precisa saber. E, na verdade, não dá, né? Você vê, grande parte dessas perguntas que eu fui fazendo aqui, desses pontos, quem fez uma pós-graduação em grupos especiais, não vai conseguir responder, não lembra de absolutamente nada. Como é que um especialista não lembra de alguma coisa, de um conceito teórico daquela área que ele atua todo santo dia, né? Então, e aí os profissionais precisariam também abdicar desse conceito, dessa ideia de que, não, se eu for atender só diabético, aí eu não pego hipertenso, o cara que quer hipertrofia, o outro que joga futebol, eu tenho que ter todo. Não, não dá. Né? Porque o dia que você for especialista em diabetes, você sabe tudo, porque estuda profundamente a doença, a farmacologia dela, tudo, e muito a relação do exercício com ela. Estuda muito, é um intelectual disso. Nós precisamos de mais intelectuais na área. No desporto de alto rendimento, nós temos alguns intelectuais. No âmbito do fitness, a gente não se intelectualizou. Então, isso é ser um intelectual do treino. E a partir daí, eu só trabalho com isso, porque eu sou um especialista. Então, eu não vou atender o cara da hipertrofia, eu reencaminho ele para outro, mas ninguém vai me procurar, porque sabe que eu sou especialista em diabetes. E aí, para onde vão todos os diabéticos da cidade? Ou eles vão procurar o melhor, óbvio, e depois os hipertensos, ou esse ou aquele, enfim.
é dessa maneira que eu vejo, né? A aproximação também vai se dar com a construção de um nível muito mais alto de intelectualidade, né? Muito bom, Cássio. E, cara, a gente tem uma missão, né? E talvez, na verdade, é um sonho, né? Com tudo isso que a gente está falando, parece mais um sonho do que uma missão, mas a gente quer transformar esse sonho, né? A gente já está nessa busca, já está nessa missão de transformar o nosso sonho em realidade. Qual que é esse sonho? É o sonho de colocar o profissional de educação física lado a lado com o médico. Ele e o médico não ter essa diferenciação de, é o patinho feio lá da saúde. Não, a gente trabalha junto. A gente trabalha por inteiro, por igual. A gente tem o mesmo nível, como você está colocando muito bem, e acho que a gente tem que pegar pesado nisso mesmo, na intelectualização do profissional de educação física, porque a gente, à medida que a gente quer colocar médico e profissional de educação física lado a lado, é só a gente olhar para a intelectualização do médico, né? A formação, a residência, toda a especialização que ele tem que buscar e tal. Então, se a gente colocar isso lado a lado, esse processo de intelectualização ele tem que acontecer também. Então, do nosso lado aqui, a gente sempre pensa nisso e fala assim, o que a gente pode fazer? É por isso também que nasceu, né, todo o projeto, nasceu toda a ideia de ter uma certificação, uma ideia de trazer cada vez mais, se aproximar de intelectuais da área, para a gente alavancar isso e levar isso para o profissional. Mas a pergunta é, além de intelectualização, além dessa aproximação, além desse nível de intelecto do profissional, no sentido, não é, a gente não está chamando o profissional de burro, não é nada disso. Não. Mas é o lance dele se aproximar da aproximação do estudo, ele se aproximar, né? Então até está aqui, está escrito aqui, é aproximar a educação física da saúde, ele se aproximar do conhecimento. Então além da intelectualização, o que mais falta? E é importante isso também. A intelectualização aqui que a gente está falando não significa isso. Estamos dizendo que a área é inculta, né? Ou não tem. Pelo contrário, a intelectualização, né, implica aqui para mim, né, o entendimento disso é um nível de aprofundamento extremo, né, no conhecimento e na cultura específica de alguma coisa. A gente é intelectual para uma ou duas coisas, para um monte não. Né? E isso é do cérebro humano. Então, na verdade, é isso. E ele é um processo cotidiano, né? Assim, você se intelectualiza cada vez mais. Quer dizer, é municiar-se de um conjunto cada vez maior de conhecimentos para poder garantir possibilidades maiores de interações desses conhecimentos e aprimorar áreas associativas, né, no cérebro e tomar mais decisões de forma autônoma. E decisões que sejam também inovadoras em relação ao conjunto de hábitos e de culturas que nós temos no treinamento, que ainda é mais superficial. Então, a intelectualização implica nisso mesmo. Ó, estamos num nível, mas nós temos que aprimorar cada vez mais, porque geração de novos conhecimentos e incremento de interação sináptica para a construção de novos conhecimentos, de novas habilidades cognitivas, isso, felizmente, não é igual força, resistência, velocidade, que tem fim, né? Aqui, as adaptações no cérebro são infinitas, então nós temos que aproveitar essa capacidade e essa característica, né, do sistema nervoso central, né? Ampliar cada vez mais as nossas conexões, o nosso nível de cultura e as nossas inteligências como um todo. A partir daí, temos, né, competência para poder tomar as nossas decisões profissionais e diferenciar o aluno A do B e a intervenção A da intervenção B, da C, da D, é aí que a gente tem o especialista. É aquele que, fundamentalmente, pelo seu nível de intelectualização, de conhecimento e de experiência prática, consegue resolver problemas de maneira mais fácil, mais simples. E é isso que nós queremos. Profissionais que resolvam problemas. Quando a gente não consegue resolver um problema, seja de saúde, alguma coisa, a gente sempre vai atrás de quem? Do especialista. E depois do ultra-especialista. Na cardiologia é uma especialidade, mas tem problemas que cardiologistas não resolvem. Aí você vai procurar um especialista só de problema de condução elétrica no coração. Aí ele é o ultra-especialista. Esse cara resolve. Tá? Porque isso é ser especialista. Ele só mexe com isso. Enfim, Cássio, além da intelectualização, o que nós precisamos? Nós precisamos de um nível maior também de
interação com as demais áreas. Nós precisamos forçar, entre aspas, um pouco mais a barra para poder cada vez mais, né, trazer esses públicos e cada vez mais interagir com os demais profissionais. Então, em termos mais práticos, Cássio, está legal, então eu vou fazer uma pós-graduação aí, o que eu vou ter que fazer? Se não tem muito dessas possibilidades, você vai ter que se virar um pouco sozinho, né? Vai ter que ler mais sobre isso, vai ter que procurar mais coisas aí, né, e fontes de referência, seja por vídeos, ou por livros, ou por artigos, que se especialize, que determine para você uma maior possibilidade de compreensão dessa ou daquela doença, já que eventualmente uma pós não te oferece tudo isso. Vou só fazer um parênteses aqui, por isso que eu mesmo, né, na Brado, a gente entrou firme com as pós-graduações de especialização. Ao invés de oferecer grupos especiais, eu tenho uma pós para cada tipo de doença, porque eu consigo ver só dessa maneira. É uma possibilidade. E aí vem um outro ponto. Você precisa cada vez mais atuar e interagir com as demais áreas para poder entender mais e mais e mais dos diversos quadros clínicos de cada uma dessas doenças, porque elas são absolutamente complexas, porque são também doenças comportamentais, as crônicas não transmissíveis. E não adianta só também amanhã o profissional dizer assim, eu já entendi diabetes, o treino é esse aqui. Ele não é diabético porque ele é só diabético, é um conjunto de comportamentos que o aproximaram de fatores de risco que levaram ao desenvolvimento cronicamente da doença. Ela vem se instalando paulatinamente, meio que silenciosamente. Por exemplo, o diabetes. As outras também são assim. Como é que eu atuo depois nesse conjunto de comportamentos para resolução do quadro, tendo como pilar central da mudança de comportamentos o meu programa de treinamento, que determina o que a gente chama aí dos hábitos angulares, né? Aqui é o pilar central de mudança de comportamento. Ele interfere com todos os demais conjuntos de comportamentos que, no final, ajudam a controlar melhor o quadro clínico e, às vezes, até, né, promover uma resolução do quadro clínico. Veja onde a educação física pode chegar a partir da sua ferramenta de tratamento, que é o processo de treino. Não é o exercício, é o processo de treino. Quer dizer, são exercícios, métodos e meios inseridos numa lógica, né, pedagógica, numa lógica de planejamento para um determinado fim. E isso tem etapas e tem prioridades em cada uma delas e por aí vai. Então, essa interação com os demais profissionais, que não é só o médico, é o nutricionista, né, é um farmacêutico, é um biomédico, né? A interação com os demais profissionais que atuam especificamente nessa ou naquela doença é também fundamental para a construção de um maior nível de intelectualidade, para que ele entenda também as possibilidades de interação do treinamento, porque na medida em que a gente entrar nessa de forma intelectualizada em alto nível, nós estamos falando aí finalmente daquilo que nós mais sonhamos em termos de intervenção em doenças como um todo e principalmente nas crônicas não transmissíveis. A interdisciplinaridade, que não existe. Né? Mas imagina isso, né? Ele tem um nutricionista, tem um médico, o responsável, tem eventualmente até, às vezes, um terapeuta, um psicólogo, alguma coisa para um tipo de doença específica, um terapeuta ocupacional, e aí vem ainda o educador físico. E essa interação é fundamental. Então, cada vez mais, para quem quiser entrar nessa, comece a forçar, entre aspas, a barra para se aproximar mais de profissionais. Procure os outros profissionais, comece a estudar primeiro, chegue lá com alguma coisa em termos de cultura específica sobre essa doença, sobre esse quadro. E comece, não chegue lá como um coitadinho, estou aqui porque você já é profissional formado. Se estiver no segundo, terceiro ano, maravilha, mas não pode chegar como um profissional formado, eu não sei nada disso, eu queria aprender com você. Isso não é, né? Nós temos que garantir aí, cada vez mais a isonomia, né? Então não tem uma hierarquia, ele sabe mais do que eu, todos sabem, e cada um no seu campo tem o que contribuir para o conjunto de ações para o tratamento integral do paciente. Então, comece a interagir com os demais profissionais, porque isso vai ser fundamental para a melhora da construção do conhecimento e também para o entendimento do conjunto de intervenções e, a partir daí, né, da adequação e da interação do exercício com tudo isso. Porque o exercício não vai estar sozinho nunca, ele está tomando medicamento, ele está fazendo algum outro tipo de terapêutica global. Achar que o exercício está isolado disso tudo, ele mexe com o metabolismo, aí mexe com o medicamento, mexe com o tempo de ação, com meia-vida, com a própria ação de alguns medicamentos. Então, eu tenho que conversar com o profissional responsável, eu tenho que conversar depois com o outro, o nutricionista. Então, eu sugeriria isso. Aproxima mais dessa turma desde já. Se intelectualize um pouco primeiro, né? Se municie de mais conhecimentos,
depois vá se aproximando dos demais profissionais. Por que também, Fabiano, para fechar isso? Porque amanhã um indica para o outro. E nós estamos falando em possibilidade profissional e você alavancar o seu nome enquanto especialista na sua cidade. E depois, num raio de ação muito maior, porque o mundo está aqui. Mas primeiro no seu habitat, no seu ambiente, no seu mundo. Quem na cidade vai te conhecer? Quais profissionais também te conhecem? Para o endocrinologista indicar, para o cardiologista indicar, para o nutricionista especializado te indicar, para um pedagogo, para um terapeuta ocupacional te indicar. Então você tem que se aproximar já, né, para começar a mostrar quem você é. Por isso que antes disso tem que ir com alguma coisa, um início de algo. E a partir daí eu estou totalmente seguro, não tenho a menor condição de conversar com nenhum deles. Então você não está pronto ainda para essa interação. Se municie de intelectualizações iniciais de conhecimento e comece a chegar, porque isso vai também determinar o êxito profissional dessa jornada aí, em termos de construção de uma carreira, né, de um nível de brilhantismo muito maior e, finalmente, de um nível de reconhecimento profissional e social infinitamente maior, que agora ele faz parte de um grupo seleto de profissionais com alto nível de conhecimento sobre alguma coisa e com poder de resolução de problemas que os outros não têm. É isso que me valoriza socialmente. É o valor do meu serviço, a relevância social dele e o ineditismo. Quer dizer, quantos mais sabem fazer isso que você faz e que é importante para a sociedade? É isso que nos valoriza. Se o meu se o meu serviço vários outros sabem fazer, então eu não sou o mais valioso. Ou se aquilo que eu tenho de serviço é irrelevante, a sociedade não me valoriza. É óbvio que eu não terei valor social. Agora, se o meu serviço é de relevância, não é possível que a intervenção na saúde não seja de relevância na década e nos próximos 20 anos da doença. E eu sou um dos poucos que dominam o conhecimento para resolver esses problemas por meio do exercício. Ora, e aí eu fecho uma rede também de interação com os demais profissionais. Se der errado, meu amigo, é porque o cosmos está conspirando contra você. Não tem outro porquê. Só tem como dar certo. Concorda? Não tem como dar errado. Mas é uma jornada. É uma jornada, não é um caminho árduo, não. É uma jornada árdua. Quem tiver afim, é garantido. Isso é ciência exata, pessoal. Cara, isso que você está falando é muito bacana, porque eu vejo também uma inversão de valores que a gente foi bombardeado nos últimos anos, que a própria internet trouxe para essa contribuiu para essa inversão de valores, que foi o lance da especialização sem ser especialista, que é o cara que fala assim, cara, o que eu preciso fazer para me diferenciar? Isso tomou conta da internet. Isso tomou conta da internet. O que eu preciso fazer para me diferenciar? Escolhe um público-alvo. Tá bom. Então agora eu sou especialista em diabetes. Agora eu sou especialista em diabetes. Então o cara começa a buscar alguma coisinha sobre diabetes, começa a falar sobre diabetes e vira especialista em diabetes do dia para a noite. Do dia para a noite. Em uma semana, em um mês ele é especialista. Em um mês. Que maravilha. Do dia para a noite mesmo. Do dia pra... Porque alguém fala para ele assim, você precisa escolher um público-alvo. Aí ele fala, então, escolhi o diabético. Naquele momento ali, de um minuto para o outro, ele pronto, virei especialista. E aí ele não encara essa jornada que você está falando. Ele não encara esse caminho árduo, essa jornada árdua que você colocou, que é encarar o processo, se intelectualizar, se fazer o networking devido, fazer a prática devida, ter horas de atendimento, horas de prática. Horas de prática, exatamente. Horas de prática. Por isso que a gente criou aqui, inclusive nos cursos nossos, nós criamos a residência, né? Eu tenho a residência em... Ele precisa estar lá com mais diabetes. Por isso que nessa interação com os demais profissionais, ele convive mais com o doente, né? Com o público verdadeiro, né? Bacana. Muito bom. Eu ia perguntar para você. E olha só, desculpa só te interromper, olha uma coisa interessante. Você vê em muito perfil, né, em Instagram, até uma coisa que é uma das armadilhas que a turma cria para si e não percebe. Aí ele põe o nome dele lá, não sei o quê, e põe na bio dele lá, né, em Instagram, para assim, especialista em hipertrofia, emagrecimento, terceira idade. Eu falei, rapaz do céu, e isso é um especialista ou é um super-herói? Isso é super-herói, gente.
Tira isso tudo, porque quem coloca que é especialista em 3, 4, 5 coisas, está mostrando claramente que não é especialista em E nada. Porque seria a nada. mesma coisa que o médico colocar lá, cardiologista, pneumologista, ortopedista, ginecologista e depois sobra tempo ainda um geriatra. Quem vai olhar para isso e falar, não, pode parar. Então, a educação física são as inocências, né? É mais uma inocência, é mais um sintoma do conjunto das inocências. Não façam isso, tira isso. Se você vai dizer que é especialista, é uma, no máximo duas que está afim. Né? Agora, não dá para ser especialista em hipertrofia e condicionamento físico para desporto, porque as duas coisas elas vão para mundos completamente diferentes. Então, ou você estudou uma coisa, ou você estudou muito outra, né? Muito bom, Então, cara. aí não dá, né? Aí é o cara que se autodenomina especialista e não é, né? Mas isso Você é me tiro fez no lembrar pé, de né? uma história aqui. Você me fez lembrar de uma história muito boa aqui, que eu tenho um amigo que é personal trainer, aí eu comecei a receber mensagens dele de corretor de imagens, de imóveis. Ele, cara, eu tô com uma casa aqui, você não tem interesse e tal. Eu falei, mas você não é personal, não? Pô, não, mas eu sou corretor também e tal. Aí depois passou um tempo, ele mandou uma mensagem convidando para uma festa. Eu falei, cara, festa? Como assim? Que agora eu sou DJ Promoter. também. Eu sou DJ também. Aí o cara era personal trainer, corretor de imóveis e DJ. Pô, vai ficar difícil, né? Fica difícil de se diferenciar, assim, né? Qual é o meu Então, momento, né, de cada coisa? É isso aí. mas muito legal. Eu ia fazer a pergunta final de qual é o primeiro passo, mas eu acho que está muito claro. Está muito O claro, primeiro né? passo é começar por Assim, aqui, né? começar pelas. Você já deu Na os outros verdade, o passos, primeiro passo inclusive. é antes, é definir efetivamente qual vai ser sua área, a sua especialidade. Esse é o Boa, primeiro passo. E o boa. estudo central para isso não é análise de mercado. Muitos erram nisso. Ah, não, para eu saber em qual área eu vou me especializar, eu vou fazer uma análise de mercado, aquilo que estiver pegando mais é aqui. Não façam isso. Por Boa. quê? Você tem que se especializar naquilo que você começa a analisar o todo, e em alguma coisa que você analisa, eu estou vendo nas doenças, no diabetes, eu estou vendo, vou ser especialista em treinamento físico para jogadores de futebol, amadores de final de semana, isso tem de monte. Não, vou trabalhar com beach tennis, sei lá o quê. Pode ser, só com emagrecimento, só vou trabalhar com obeso, grau 2 e grau 3, tem de monte. Quando você começar a pensar, para você saber onde vai ser, seu olho vai brilhar. Você vai querer parar naquilo que você vê de novo. Seu coração vai acelerar um pouquinho. Você vai perceber que vai sair um sorrisinho sem você querer, né? Sem querer é aquilo ali. Porque o ponto-chave para o êxito profissional e para atingir o seu nível máximo em termos de entrega para alguma coisa, que isso é necessário ao extremo, é, começa com P, né, Fabiana? Não tem erro. Todos os caras que se dão muito bem profissionalmente, não é grana isso é valorização, é competência, é qualidade, é constância, né, na qualidade do serviço prestado, é paixão, moçada. Então, qual área você vai se especializar? Naquilo tudo que tem aí, comece a fazer sua análise e ver o momento em que seu olho brilha, que o coração dá uma aceleradinha, em que o seu sorriso sai sozinho. Achou? É paixão. Encontre a sua paixão e vai fundo nela. Não importa, não, mas isso aí não dá certo. Dá sim, porque tem o requisito básico, paixão. Você vai querer estudar isso todo dia, você vai querer se aproximar dos outros. Agora, se você não gosta, se não tem paixão, a primeira oportunidade e a primeira armadilha que for construída para você, você desiste. E o caminho é árduo. Sem paixão, eu não vi ninguém explodir profissionalmente e se realizar e querer acordar no outro dia para ir trabalhar sem paixão. Não consigo. Não Muito consigo bom, cara. enxergar isso. Muito bom, muito bom. Galera, se você ficou com a gente até agora aqui e isso daí te tocou no coração, né, se mexeu, te provocou, você ficou bravo com a gente em algum momento, se você quis abraçar a gente em algum momento, despertou qualquer sentimento, vai aqui embaixo, compartilha isso com mais profissionais, leva isso para mais profissionais, para a gente reforçar essa corrente do bem. A gente está aqui realmente querendo fazer essa alavanca para todo o mercado, para todo
o universo da educação física. Essa é a nossa grande missão aqui, né, de levar essa mensagem, levar isso para frente. Então, ajuda a gente, entra nessa corrente do bem, compartilha. E, para a gente finalizar aqui, Cássio, eu queria que você deixasse todos os meios de contato, como que as pessoas podem falar com você, como que elas podem saber sobre essa especialização, né? Então, fala um pouquinho para a galera aí, onde que elas te acham e como que faz para contatar você. Legal, obrigado até por essa oportunidade. Pessoal, tem o meu Instagram, né, que é Cássio Mascarenhas, acho que é Cássio _Mascarenhas _Bradon, Bradon que é a empresa, eu tenho o site da nossa empresa, que é Bradon, B de bola, R-A-D de dado, H-O-N de navio, né, tem um perfil também no Instagram, tem o nosso site, então www.bradon.com.br, até para conhecerem um pouco das nossas propostas lá, né, de cursos de extensão universitária e todas as nossas pós-graduações, o que a gente vem propondo, o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar a área, de enxergar o exercício e o treinamento como um todo. Então, eu acho que esses são os caminhos, né? Tem o nosso canal, é uma boa também, tem o nosso canal aí no YouTube, né, e também na Spotify. Temos um canal que é o nome da empresa, Bradon, tem uma série de vídeos lá nas áreas da fisiologia humana, fisiologia do exercício e o treinamento, tanto para o desporto quanto o treinamento clínico. A gente tenta, de alguma forma, auxiliar aí, né, na construção desse conhecimento e até dessa maior nível de amadurecimento, né, intelectual e acadêmico da área, para poder, a partir daí, se encontrar mais e entender tudo aquilo que é necessário em termos de construção de conhecimento para construção de uma carreira de êxito, de sucesso, de realização, acima de tudo, de realização pessoal, né? Então, esses são os nossos contatos aí, espero que... E, Fabiano, francamente, espero que, em primeiro lugar, né, tenha valido a pena para a turma aqui, porque nós estouramos o tempo, e também espero que a pergunta-chave, né, e central do nosso bate-papo hoje tenha sido aí para eles respondida por nós, né, como aproximar o profissional da saúde, né, o profissional da educação física da saúde, né, e dos pacientes aí como um todo. E eu acho que vale a pena a gente fazer essa pergunta para eles. E aí, aproximou? Se você teve uma resposta positiva, negativa, coloca aqui nos comentários também, manda uma mensagem para a gente, interage com a gente. Inclusive, o Cássio vai estar com a gente aqui mais vezes, caso você queira fazer uma pergunta que a gente possa transformar num episódio, manda aqui nos comentários também, porque a gente pode explorar em cima desse conteúdo também. Cássio, muito obrigado, cara. Tamo junto aí nessa. Até mais para frente a gente vai fazer mais coisas juntos aqui. Então, eu quero agradecer o seu tempo, quero agradecer a sua disponibilidade por compartilhar e tamo junto. Conta sempre com a gente aí. Tá joia? Eu que agradeço. Agradeço demais a oportunidade, o bate-papo. Sempre gostoso demais bater papo com você. A maneira como você também vem questionando e vem construindo o pensamento e o roteiro aqui do nosso bate-papo fica muito gostoso. Então, muito obrigado de novo, obrigado para todos aí que ficaram aqui com a gente e nas próximas, em breve estaremos aqui de novo, com os nossos temas ou com temas que eles surgiram aí, né, para a gente. Obrigado, Fabiano, um abraço para todos. Valeu, galera, valeu, Cassiel.